Bolos mais leves. Eu quero mais leveza e mais delicadeza. Eu quero esse resultado. Mais leveza, mais delicadeza. Para te exemplificar esse resultado, eu vou te trazer o pão de ló. Bolo pão de ló. Bolo feito à base de ovos, que leva farinhas leves e que o processo de fermentação não é química. O processo de fermentação originalmente lá do pão de ló é uma fermentação mecânica. Eu quero fazer um bolo pão de ló. O que eu preciso colocar nessa receita? Quais etapas eu devo seguir para a preparação dessa massa, para que eu consiga obter realmente um bolo leve, um bolo bem delicadinho. Vamos lá? Para leveza, eu preciso aerar muito bem essa minha mistura de ovos com açúcar. Fazer a cremagem ali, né? Fazer essa parte de incorporação de ar na massa. É isso que vai trazer a leveza associada, claro, né? Essa etapa tem que estar associada às farinhas que você está usando na receita. Então, não vai gordura nessa massa, o óleo, no caso, tem a gordura dos ovos apenas, e eu não coloco líquido nessa receita. Então, eu tenho um bolo muito leve se eu fizer as etapas do jeito certo, usando farinhas mais leves também. Então, esse processo, né, esse método de preparo usado para fazer o bolo pão de ló e me dar um resultado mais leve, mais delicado, parecendo uma esponjinha, é o método espumoso, onde eu bato os ovos com açúcar, ou as claras com açúcar, ou as gemas com açúcar. Bato por uns 5 minutos, depende da sua batedeira esse tempo, tá? Depende da potência dela. Mas você vai bater a ponto de tornar aquela mistura bem clarinha, bem volumosa, leve, porque eu tenho muito ar incorporado ali. Tá? Beleza, o método de preparo, a gente vai incorporar muito ar, porque esse ar, essas células de ar que estão ali dentro da minha massa, através do batimento dos ovos com açúcar, é que vão fazer a minha massa fazer o que dentro do forno? Crescer, porque eu não tenho fermento. Minha fermentação é mecânica, lembra? A fermentação mecânica consiste em fazer o quê? O ar que eu coloquei ali, por isso tem que ser bastante, vai fazer a massa crescer dentro do forno. Então, eu tenho uma massa super leve, super delicada, através desse método, através da inserção de farinhas mais leves, de um jeito de preparar diferente. É diferente eu fazer um bolo pão de ló de um pão de forma, de um bolo de chocolate. São princípios, são técnicas diferentes, são ingredientes diferentes, combinações de ingredientes diferentes. E eu preciso dessa diferença. Porque senão não vou ter um resultado de um bolo pão de ló. Não vou ter um bolo levíssimo, delicadíssimo, como o bolo pão de ló tem. Né? Porque eu tenho que usar técnicas específicas, ingredientes específicos, em combinações e quantidades diferentes, para obter um resultado diferente. Vocês já usaram mix de farinhas comprado pronto? Eu já usei algumas vezes. Por que eu não gosto de usar? Eu já estou dizendo, não gosto de usar mix pronto. Porque tem sempre o mesmo resultado. Além de ser caro, etc, né? Então, quando eu uso mix de farinhas pronto, eu não tenho controle. Eu não tenho diferença no resultado. Eu tenho sempre o bolo de chocolate, o bolo de laranja, o bolo de milho, vai ter sempre o mesmo resultado, mesma textura. Porque são as mesmas farinhas, com as mesmas proporções, com as mesmas, né? Vai ser na mesma quantidade ali. Então não dá diferença. E tem que ter diferença, porque o resultado é diferente, né? É isso que eu tô tentando dizer pra vocês. Receita sem glúten e leite não é tudo igual. Você vai ter um resultado igual se você usar o mesmo mix de farinhas, por exemplo, dentro de 3 receitas diferentes de bolo. Só que cada receita requer um resultado diferente.
Então, se eu uso os mesmos ingredientes, eu não tenho essa diferença. E aí você vai ter sempre o mesmo resultado. E eu não gosto disso. Eu gosto de pão francês ter gosto e cara de pão francês. Pão de hambúrguer, gosto e cara de pão de hambúrguer. Pão de forma, também. Se for para ter o mesmo resultado, aí fica mais fácil, né? Só que não funciona para todas as receitas. Como a gente já começou falando nessa live. Um mix único não funciona para todas as receitas. Então, por mais que você faça ali 3, 4 tipos de receitas funcionem, na quinta pode não funcionar e você vai perder os ingredientes, porque você não conhece o que você está fazendo. Você está usando o mix pronto. Que você não sabe nem a proporção, nem os tipos de farinhas que estão ali dentro. As combinações de agentes de liga, que é super importante. Você não sabe. E aí você tem sempre o mesmo resultado. Quando errar, não vai saber por que errou. Porque você não tem conhecimento. Isso aqui é extremamente importante.